Oi pessoal, Pastor Thiago aqui, tudo bem? Estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, né? Como o título já diz, por que sair da igreja pentecostal, por que sair do pentecostalismo? Você vai notar que eu estou usando a mesma camiseta aqui porque eu aproveitei para gravar esses vídeos no mesmo dia, já que, como vocês sabem, é bastante difícil eu conseguir achar tempo aqui. Como no dia que eu gravei o vídeo a respeito da minha conversão eu estava com um pouquinho mais de tempo, resolvi gravar esse aqui também e publicar só na semana seguinte. Bom, você está provavelmente assistindo esse vídeo aqui uma semana depois que eu gravei e publiquei o vídeo sobre a minha conversão. Então, eu me converti numa igreja pentecostal. O meu primeiro pastor, como eu disse para vocês lá naquele vídeo, foi o pastor Genivaldo, um homem de Deus, né? Que me ajudou muito, foi muito importante na minha conversão, eu ter sido pastoreado por ele, porque o pastor Genivaldo era uma pessoa que amava a Bíblia. Eu digo amava porque, como eu disse no vídeo anterior, ele já foi promovido para a glória, né? O Senhor já o recolheu. E quando eu me converti, o pastor Genivaldo falou assim, pega a sua Bíblia, né? Me deu uma Bíblia, e falou assim, e leia Gálatas, mas leia numa sentada só, Gálatas do 1 ao 6, e sábado que vem você vem aqui para a gente conversar a respeito do que você entendeu. E ele era uma pessoa que estudava bastante a Bíblia, né? Valorizava muito essa questão da EBD, do estudo bíblico e tudo mais. Então, eu comecei a estudar a Bíblia, estimulado pelo pastor, mas logo, assim, no começo dos meus estudos da palavra, o pastor Genivaldo era uma pessoa que ele era muito aberto, assim, a ser questionado, a ser perguntado a respeito da fé e tudo mais. E logo, assim, nos meus primeiros meses de conversão, eu acabei percebendo que eu discordava a respeito da visão pentecostal a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? Lendo 1 Coríntios, né, lá no capítulo 12, 13, 14, né? Que ele vai tratar dos dons espirituais, mas no capítulo 12, quando Paulo fala que todos fomos batizados com o corpo, todos fomos batizados em um espírito formando um corpo, e que nem todos falam língua, nem todos são apóstolos, nem todos interpretam línguas. Então eu entendi que esse entendimento do pentecostalismo clássico, de que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência posterior à conversão, que tem como evidência o falar em línguas, era algo do qual eu discordava. A minha visão, pelo pouco que eu já estava conversando com outros amigos que eram evangélicos e pesquisando, naquela época ainda a internet era muito mato ainda, né? Mas em 2007 você já conseguia pesquisar alguma coisa, né? Eu acabei encontrando o site Palavra Prudente e depois o site Monergismo e depois o site Baptist Link. O Baptist Link não existe mais hoje. E o Sola Escritura TT, que eram sites batistas, o monergismo é presbiteriano, né? E tradicionais, fundamentalistas, assim, né? Então ali o argumento a respeito de que o batismo com o Espírito Santo se dava na conversão foi muito impactante para mim, assim. Era mais ou menos isso que eu estava acreditando através da leitura do Novo Testamento. E, bom, na época houve um problema na igreja que o pastor Genivaldo não soube muito bem disciplinar uma questão lá. E eu era muito imaturo na fé também, né? Tinha só alguns meses de conversão. Então eu me desliguei da igreja do pastor Genivaldo, né? E fui para uma outra igreja pentecostal, né? Fui para essa igreja pentecostal, que foi inclusive onde eu me casei, né? Eu me converti no ano 2007 e eu fui para essa outra igreja no ano 2008, em janeiro de 2008. Fiquei lá até meados de 2008. Eu me casei em maio, né? De 2008, estava nessa outra igreja pentecostal, essa muito pentecostal mesmo, assim, não era nem pentecostalismo clássico, essas igrejas assim de desordem no culto. Mas tinha um pessoal muito bacana, sabe? Os jovens lá eram bastante unidos e tal. E, bom, congreguei lá, acho que até meados daquele ano. Depois disso, eu saí junto com um pastor dessa igreja lá para plantar uma igreja que fosse menos de oba-oba, menos de isso aqui, embora fosse de matriz pentecostal também. E a gente ficou lá até o final de 2008, início de 2009. Nessa época, o pastor que saiu de lá, dessa segunda igreja que eu congreguei uns meses lá, ele foi fazer uma viagem para Balneário Camboriú, procurando uma igreja mãe, digamos assim, né, que pudesse ser mãe da igreja que nós estávamos tentando plantar aqui na nossa cidade. E ele voltou de lá, né, com um pastor, né, que se tornou aí o mentor dele por um tempo, que era de uma igreja batista.
Aí eu falei, nossa, que legal, Batista, né? É o que eu estou estudando, é o que eu estou lendo lá, né? Palavra prudente e tudo mais. Ele trouxe um manualzinho, uma espécie de bem-vindo, né? Da igreja de lá, de Balneário Camboriú. E lá no manualzinho falava, né? A respeito dos dons. Cremos nos dons, mas cremos que o batismo com o Espírito Santo se dá na conversão e o enchimento do Espírito se dá posteriormente, uma experiência posterior que pode vir acompanhada dos dons que Deus quiser dar. Eu falei, nossa, é isso que eu creio, né? Batista, então, eu sou batista. Eu falei, agora eu sou batista. Naquela época, para mim, batista era tudo igual, né? Hoje eu sei que existem igrejas batistas e batistas, né? Mas eu fiquei nessa igreja, nós começamos esse trabalho de plantação. Eu era um evangelista, eu fui ordenado evangelista nessa época, né? E auxiliava o pastor no louvor, em todas as outras coisas, também no trabalho de evangelismo mesmo, de porta em porta, visitação, de casa em casa. As pessoas até nos confundiam com o testemunho de Jeová às vezes. Mas eu servi nessa igreja aí, essa igreja batista, mas hoje eu sei que é uma igreja batista renovada, né? Não é onde eu pastorei hoje, não é no tipo de igreja, nem na igreja onde eu pastorei hoje, mas eu servi nessa igreja aí durante 6 anos, de 2008 até 2014. E eu considero que foi essa a minha saída do pentecostalismo, né? Eu saí da primeira igreja lá, que eu saí por uma questão de imaturidade, mas também por uma questão de imaturidade, eu acho, do pastor na época, problema de disciplina com outro casal, não foi nós que saímos indisciplinados, mas nós saímos movidos por isso, meio que escandalizados por causa dessa questão de indisciplina, mas também, né? Depois saí da outra igreja por causa desse oba-oba, dessa desordem, né? Minha esposa nunca gostou, né? Eu também não concordava com isso, né? Mas nós ficamos durante 6 anos aí então, né? 2 anos em 2 igrejas pentecostais e 6 anos numa igreja batista renovada, que é carismática, né? Seria o pentecostal sem o entendimento pentecostal a respeito do batismo com o Espírito Santo, sendo evidenciado com o dom de línguas. E nós ficamos 6 anos. Em 2012 eu comecei a estudar teologia, né? Eu pedi para o meu pastor na época uma indicação, ele me indicou um curso de teologia das Assembleias de Deus. Não é nenhuma ETAD, nenhuma escola oficial das Assembleias de Deus, é um curso livre, mas ele funcionava numa Assembleia de Deus, né? E comecei a estudar teologia e em 2014 nós saímos dessa igreja batista renovada, né? Saímos definitivamente do pentecostalismo e começamos um trabalho de plantação de uma igreja batista regular. Então saí de um extremo, né? Do extremo do batista renovado, né? Que é carismático, para o outro extremo, muito em decorrência da influência do site Monergismo, Baptist Link, do Palavra Prudente, do Sola Escritura TT, e fomos para um trabalho de plantação de igreja batista regular. Nessa época eu descobri também a fé reformada, né? Durante o curso de teologia, e aí nós começamos esse trabalho. Eu fui ordenado pastor na igreja local e começamos um trabalho aqui na cidade onde eu resido hoje e onde eu pastorei outra igreja, uma igreja ligada à Convenção Batista Brasileira. Então foi isso, foram esses motivos que me levaram a sair do pentecostalismo, né? Foi o estudo da palavra que me levou a entender que a fé pentecostal não estava mais de acordo com aquilo que eu cria de acordo com a Escritura, né? Eu passei a crer de uma maneira que se assemelhava naquela época muito mais à fé reformada. E, bom, hoje eu pastorei uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, uma igreja tradicional, mas isso também vai ser assunto para outro vídeo, né? Como é que eu vim para a Convenção Batista Brasileira e como é que eu vim aqui nessa igreja que eu pastorei hoje, é o que eu vou contar no próximo vídeo. Mas eu não vou gravar hoje, então provavelmente quando eu for gravar o próximo vídeo contando como é que eu me tornei pastor numa igreja batista da Convenção Batista Brasileira, eu vou estar com outra roupa, porque não vai ser hoje que eu vou gravar esse vídeo, vou preparar melhor esse conteúdo. Bom, quero pedir para você, se você tiver você quiser comentar alguma coisa aí no vídeo, alguma pergunta que você queira fazer a respeito dos meus motivos, porque eu saí do pentecostalismo. Mais uma vez eu quero deixar claro, esses primeiros vídeos aqui são muito pessoais. Como eu saí da igreja católica, como eu me tornei evangélico, por que eu deixei o pentecostalismo, é a minha experiência, é a minha caminhada, é a minha jornada,
Então, se você quiser comentar isso, ó, seja educado, né? E tenho certeza que vai ser edificante para todos nós compartilharmos aí as nossas experiências. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário. Você pode também fazer uma sugestão de alguma coisa que você queira que tenha nos próximos conteúdos. Aí, o próximo vídeo eu vou compartilhar então como é que eu me tornei um pastor batista ligado à Convenção Batista Brasileira. E depois, não sei como vai ser os próximos vídeos, talvez eu vá começar a interagir com algumas coisas que vocês têm comentado nesses primeiros vídeos aí, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, assina o sino das notificações, né? Assina o sino, né? Clica aí no sino das notificações para quando tiver vídeos novos você receber aí as informações, tá bom? E então até mais e tchau, tchau.